E aí, pessoal, então vamos iniciar as explicações com relação às vozes verbais, para depois nós falarmos aí do agente da passiva. Fazendo aí uma breve recapitulação, nós vimos o objeto direto, o objeto indireto, que são termos integrantes. Então, só lembrando, nós continuamos estudando os termos integrantes. Eu disse para vocês que nós temos 4 tipos de termos integrantes. O objeto direto, que é o complemento do verbo transitivo direto. Nós vimos também o objeto indireto, que é o complemento do verbo transitivo indireto. Nós vimos o complemento nominal, que é a expressão ou a palavra que completa o sentido do nome. O que é esse nome? Pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Foi isso que nós vimos até então, né? E paramos lá, né, nesses 3 termos integrantes aí. E agora nós vamos pegar aqui o último, que é o agente da passiva, tá? E para eu explicar agente da passiva, vocês têm que entender o que é voz verbal, certo? Qual é o comportamento do verbo dentro da oração. Então, para vocês saberem qual é o papel do agente da passiva, que é o termo, um dos últimos termos, né, que nós vamos estudar aqui de termos integrantes, eu preciso saber como que o verbo se comporta, né? Qual é o tipo de voz que ele passa, se é voz ativa, se é voz passiva, se é voz reflexiva. Então nós temos 3 tipos de vozes verbais: voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Coloquei aqui para vocês alguns exemplos, tá? Eu vou fazer essa explicação das vozes verbais e depois nós vamos, não vou explicar tudo num vídeo só para não ficar uma coisa muito maçante, talvez muita informação no mesmo vídeo. Então nós vamos falar primeiro dessas vozes verbais que eu acabei de falar para vocês, que são 3, certo? São essas 3 aqui. Então quando perguntarem para você o que é a voz verbal, é como o verbo se comporta dentro da oração. Se ele dá aí o poder de ação, ou de recebimento da ação, ou de ação e recebimento da ação ao mesmo tempo. Então é voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Tranquilo até aqui? Espero que sim. Vamos aos exemplos. Olha aí, pessoal. Então olha aqui. Eu fecho a torneira. Eu fecho a torneira. Então vocês já veem aqui que eu deixei o verbo grifado para ficar mais fácil, certo? Quem fecha a torneira? Eu. Então sei que fui eu que praticou a ação de fechar a torneira. O que acontece aqui nessa oração? O que eu observo nesse verbo fechar? Que ele dá voz ativa. O que é essa voz ativa? É quando o sujeito pratica a ação que o verbo expressa, ok? Então, o que é voz ativa? É quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. E nós dizemos aí que esse sujeito é agente, porque ele praticou a ação, certo? Então, o sujeito praticou a ação expressa pelo verbo. Nós dizemos então que é um sujeito agente. Então, lembrando que aqui no caso, o sujeito simples também é um sujeito agente, certo? Porque foi ele que praticou a ação de fechar, ok? Então, prestem bem atenção nisso. Por isso que nós falamos voz ativa, que tem relação com a ação. Tranquilo? Agora nós vamos ver a voz passiva. Voz passiva. A torneira é fechada por mim. Então vejam bem que aqui já mudou de figura. A oração foi invertida aqui. Eu tenho uma locução verbal aqui, ok? Vocês vão perceber que as orações na voz passiva vão vir sempre com verbos, né, com locuções verbais, tá? Então, o que vai aparecer aí na voz passiva? Vai aparecer a locução verbal formada por um verbo auxiliar, no caso aqui o verbo
ser, que é o é, tá? E também vai aparecer um verbo principal, que é o fechar, ok? E ele estará no particípio, ok? Então sempre vem essa construção na voz passiva. Isso aqui é regrinha, guardem. A torneira é fechada por mim. Horas. Quando eu pergunto aqui para o verbo, para eu saber quem que é o sujeito, quem é fechada por mim? Eu vou ter a resposta a torneira. Significa que aqui é o sujeito. Só que se você prestar atenção, quem é que fez a ação de fechar? Foi a torneira que fechou, ou que é fechada, né? Ou foi eu que fechei a torneira, o que fecho a torneira? Então, sempre prestar atenção nisso. Então, a torneira é fechada por mim. Quando você pensa nessa locução verbal, o que você vai perceber, né? Aqui, com relação à ação e com relação ao sujeito. O sujeito está recebendo a ação que eu fiz. Só que dessa vez eu não apareço como sujeito, ok? Eu não apareço como sujeito aqui. O sujeito é a torneira. Só que a torneira não fez a ação de fechar. Quem fez foi eu, mas ela recebeu. Então, por isso que nós chamamos esse tipo de oração aí na voz passiva, né? O sujeito recebe a ação expressa pelo verbo. Então, quando eu vou classificar o sujeito, eu vou dizer que é um sujeito simples, sim, vou dizer, e também vou dizer que eu tenho um sujeito paciente. Por que eu tenho um sujeito paciente? Porque o sujeito recebeu a ação feita por alguém, aqui no caso, por mim. Então, vou repetir. A torneira é o sujeito simples da oração. Porém, eu também classifico como sujeito paciente porque esse sujeito está recebendo a ação verbal. Dessa locução aqui é fechada. Então, não se esqueçam que eu tenho uma locução verbal aqui. Eu vou colocar o Vzinho para vocês lembrarem que é fechada é a locução verbal. Então, eu vou colocar o Vzinho do verbo aí. Tranquilo, pessoal? Então, a torneira é fechada por mim, eu tenho uma oração na voz passiva. E o que acontece? O sujeito recebe a ação expressa pelo verbo. Então, significa que esse sujeito aqui é paciente. Calma que depois nós vamos falar sobre esse trechinho aqui, por mim, tá? Vai chegar o momento. Vamos chegar lá. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, nós já vimos aí voz ativa e voz passiva. Esses rabiscos que eu estou fazendo aqui na tela, é interessante que vocês também façam aí nas anotações de vocês. Mesmo porque para vocês saberem depois quem é quem aí, certo? Como eu fazia sempre na luz. Vamos aí para a terceira oração. A quantidade de água permanece a mesma desde a formação do planeta. Ela apenas vai se reciclando. Ela apenas vai se reciclando. Então, a oração que eu vou examinar é essa aqui, ó, está em negrito, tá? Então, vamos pegar aqui primeiramente o verbo vai, ok? E aqui, reciclando. Nós temos uma locução verbal aí, né? O que aconteceu aqui? Quando você diz ela, que no sentido da água, vai se reciclando, você pensa aqui que se ela é o sujeito, quem apenas vai se reciclando? Ela. E aqui eu sei quem é esse ela porque já foi mencionado antes na oração. Então eu sei que esse ela é a água, tá? Então ela aqui é o sujeito da oração. Certo? Beleza. Então, quando você diz ela vai se reciclando, o que você percebe aqui? Que além de o sujeito praticar a ação de ir, né? No caso aqui o vai reciclando, você percebe que através desse Czinho aqui, que é muito importante, aqui nós chamamos esse Czinho de
partícula, perdão, aqui é pronome, aqui é um pronome oblíquo reflexivo, tá? Por que pronome oblíquo reflexivo? Ele está sendo usado aqui para dar essa ideia de que o sujeito praticou a ação de ir e de se reciclar ao mesmo tempo. Então, além de ir, se recicla. Então, ele faz a ação de ir e recebe a ação de reciclar. Então, vejam que esse sentido aqui, essa locuçãozinha verbal aqui, juntamente com esse Czinho, vai dar para nós essa ideia de ação que foi feita e da ação que foi recebida. Então, ir é a ação que foi feita. Reciclar é a ação que foi recebida. Por isso que nós dizemos que essa oração está na voz reflexiva. O sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. A ação expressa pelo verbo ao mesmo tempo. Eu também vou dizer que esse sujeito é simples, mas quando eu vou classificar aqui o tipo de voz verbal, eu falo que está na voz verbal reflexiva, porque o sujeito pratica e recebe a ação. E quem conta isso para mim é esse Czinho aqui, que é a partícula que vai dar para mim essa ideia de recebimento da ação. Tranquilo aqui, pessoal? Então é só vocês prestarem atenção nesses detalhes. Então aqui até agora eu expliquei para vocês os 3 tipos de vozes verbais. Então vamos recapitular aqui. Nós temos aqui a voz ativa, quando o sujeito pratica a ação, e aí eu digo que é o sujeito, e classifico ele como no caso aqui sujeito simples, mas também digo que é um sujeito agente, porque a oração está na voz ativa. Nós temos também a oração na voz passiva. Então, na voz passiva, eu tenho o sujeito aqui, que também é um sujeito simples nesse exemplo, né? É um sujeito simples, porém, esse sujeito não pratica, ele recebe a ação. Por isso que nós falamos que a oração está na voz passiva. O sujeito recebe a ação expressa pelo verbo, então nós dizemos também que esse sujeito é paciente. Então, quando a gente estiver trabalhando os exercícios e perguntar se a oração está na voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, aí você vai dizer, né, qual é o tipo desse sujeito. Se é um sujeito agente, se é um sujeito paciente, ou ele é os dois ao mesmo tempo. Ele pratica e recebe, agente e paciente. Vamos lá para o terceiro exemplo. E nós também falamos aqui, então, retomando rapidamente, que nós temos a voz reflexiva que dá para nós 2 ações expressas pelo verbo aí, né? Pratica e recebe ao mesmo tempo a ação que o verbo passa, que o verbo expressa. Aí nós chamamos de voz reflexiva, reflexo, certo? Sempre lembrando que na voz reflexiva nós teremos esse Czinho aqui, que vai auxiliar aí, né, nesse sentido de recebimento da ação, ok? Vocês vão ver outros exemplos, aí vocês vão entender melhor, acaso tenha ficado alguma dúvida. Tranquilo até aqui, pessoal? Então assistam a esse vídeo com atenção, certo? Para vocês entenderem o que é essa voz ativa, o que é a voz passiva, o que é a voz reflexiva. Porque assim vai ficar bem mais simples de vocês entenderem o agente da passiva, que logo mais eu vou explicar num próximo vídeo para vocês. Beleza? Então aqui reflitam sobre as 3 vozes verbais. Assistam novamente se for necessário. Quaisquer dúvidas já deixem nos comentários, me chamem no Messenger ou então deixem lá nos comentários do Classroom, ok? Quando forem postadas as atividades. Já estou adiantando a explicação para vocês irem aí já entendendo, embora vocês ainda não tenham copiado. Eu pego o material ainda porque não foi postado, mas logo a coordenação vai colocar aí para vocês. Tudo bem?
Então, ficamos por aqui, né, nessa explicação. Depois eu retomo aí com o agente da passiva. Tranquilo, pessoal? Um abraço para vocês e até mais.